Olá pessoal, esse vídeo inaugural, na verdade oficial do canal, tem como objetivo explicar a origem do projeto e mostrar para vocês, como aula 1 de certa forma, a comparação entre as versões do Excel, inclusive a que a gente estava trabalhando e a que a gente vai trabalhar, e um pouco do layout dele, que é realmente muito importante para seguir uma aula do início mesmo, tá? Primeira coisa, a gente está vendo aqui o Excel 2010 aberto, mas eu tenho aqui também o Excel 2013, certo? Eu vou abrir aqui uma planilha do Excel 2013, eu vou puxar ele aqui para baixo, só para a gente poder comparar aqui as guias, né, que é o que a gente vai trabalhar. Eu quero que vocês observem que não tem lá grandes mudanças no layout, na própria ferramenta do Excel 2010 para o 2013. Né? A gente estava gravando os outros vídeos que você vai ver de uma playlist que foi gravado para o WhatsApp, que eu mandei para o pessoal de um grupo, que a ideia do projeto foi capacitar alguns colegas, né, aperfeiçoar alguns colegas. Então eu montei um grupo no WhatsApp e mandei os vídeos, né, para tentar expandir um pouco mais, ajudar mais pessoas e tornar mais acessível. A gente está montando esse canal agora, mas segue a mesma ideia do grupo, né? Tirar dúvidas, fazer pedidos, vocês fazem os pedidos, eu tento fazer as aulas o mais didaticamente possível, tá? Eu quero primeiro comparar aqui as versões. A gente estava gravando, como eu estava falando inicialmente, nessa playlist do WhatsApp, a gente estava gravando os vídeos no Excel 2010, tá? E agora eu estou trabalhando com o Excel 2013 e vou gravar no Excel 2013. Porém não tem grandes diferenças para o que a gente vai usar. Você vai ver aí, ó, guia inicial, inserir, layout da página, fórmula de dados, revisão, exibição, são exatamente as mesmas guias padrão do Excel 2013, não mudou muita coisa. Aqui os agrupamentos, eles não mudam muito, as ferramentas eles não mudam, não teve grande mudança. Então não vai ter dificuldade de você trabalhar com o Excel 2007, 2010 e 2013. Eu não tenho o 2007 aqui instalado, mas não vai ter grande dificuldade de você trabalhar com qualquer uma dessas três versões. Anterior a isso, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, porque antes disso o Excel, o 2003, por exemplo, ele não trabalhava com guias, ele trabalhava com menus, né? E então dá para fazer, mas você vai ter que procurar algumas ferramentas e enfim. Bom, já que a gente já comparou as duas versões do Excel 2010 e 2013, eu quero que vocês vejam. Só tem um detalhezinho bem minucioso também, que coisa mínima que também não gera impacto. O 2010, quando você abre, por padrão ele abre 3 planilhas, ó. No 2013 ele abre só uma, o que não quer dizer que você não possa inserir mais planilhas, tá? Por padrão ele abre uma, diferente do 2010, tá? Vamos seguir. A disposição das ferramentas e do layout do Excel funciona assim. Eu tenho guias, certo? Dentro dessas guias eu tenho agrupamentos, que são conjuntos de ferramentas, né? São como caixinhas de ferramentas, e as próprias ferramentas, certo? Ele está dividido assim. Dentro da página inicial é o que ele considera básico para se fazer um trabalho mínimo no Excel, e aí você tem os agrupamentos, que o tema dele agrupa ferramentas com características similares. Por exemplo, fonte. Eu tenho aqui formatar o estilo da fonte, o tamanho da fonte, né? A cor, o pano de fundo da célula, né? Se ela vai ter bordas ou não, coisas básicas de formatação de fonte, o alinhamento do texto quanto à célula, por exemplo, o formato numérico aqui na parte de número, o estilo mesmo das células e tal, e das tabelas que você estiver trabalhando. Enfim, você tem a guia, o agrupamento e as ferramentas. Isso facilita até para você pesquisar determinada ferramenta. Estou querendo achar, eu preciso colocar um gráfico dentro dessa planilha.
Então eu vou onde? Eu vou inserir um gráfico. Então eu vou na guia inserir, certo? Já vou aqui para o agrupamento gráfico e aí eu tenho aqui as opções de gráfico, certo? Já tem algumas já bem expostas no 2013, 2010 também tem, tá? Então a ideia é essa, ficar bem autovisual as ferramentas e acessível mesmo, ok? Tendo em mente isso, a gente parte aqui para mais dois elementos do layout do Excel, que é a caixa de nome e a barra de fórmulas, certo? Aqui a caixa de nomes diz aonde você está trabalhando, que ferramenta você está separando, selecionando, perdão, ferramenta não, que área você está selecionando dentro da tabela do Excel, né, dentro da planilha. E a fórmula, que é onde você vai inserir aqueles cálculos matemáticos ou aquelas funções para chegar a um determinado resultado. O que é o Excel? O Excel ele é um editor de planilhas eletrônicas, certo? Como é que fica a hierarquia, de certa forma, dentro do Excel? Então, eu tenho o editor, que é o Microsoft Excel, tenho a pasta de trabalho, que é essa amarelinha marrom que você está vendo aqui do seu lado direito, né? E tenho as planilhas, que são aqueles documentos que ficam dentro da pastinha de trabalho, que a gente usa aí no trabalho ou até em casa para organizar os nossos documentos, certo? Funciona, o físico, a ideia na verdade foi que o arquivo digital fosse bem parecido com o arquivo físico, certo? E aí você tem dentro da planilha, né? Eu tenho a pasta, que é o conjunto de planilhas, né? A planilha em si, né? Eu tenho aqui as planilhas 1, 2 e 3 para esse caso. E aí eu tenho que a planilha é dividida em colunas e linhas, certo? E que a união das colunas e linhas elas formam aí células. Por exemplo, cada célula ela tem um nome específico. Essa célula, por exemplo, que a gente está vendo aí selecionada, é a célula D2. Por quê? Ela é a união da coluna com a linha. Se você for ver aqui na caixa de nome, ela está escrito também D2, que é a coluna D com a linha 2. As colunas vão estar sendo representadas por letras e as linhas por números. Beleza. Como é que funciona? Se você for olhar bem direitinho, ela parece aquele joguinho de batalha naval. Olha só essa imagem aí do lado. Você diz quando você vai fazer um ataque ou quando você está posicionando seus navios, você coloca ele em determinada posição aí dentro da tabelinha do jogo. O Excel funciona bem parecido a partir de células. A coordenada dela funciona bem parecido. Você tem aqui a coluna e linha. A diferença é que as linhas no joguinho, como você está vendo aí, elas são representadas pelas letras e as colunas por números. Inverso, no caso. Certo? Mas para hoje, para esse primeiro vídeo, era o que eu queria deixar claro para vocês. A comparação entre as versões, a ideia do canal e um pouco do layout do Excel à disposição das ferramentas. Então essa é só uma aula inaugural, uma aula explicativa, para vocês saberem o motivo da gente estar fazendo esse canal. Eu espero que possa ajudar muito e muitas pessoas. E qualquer dúvida, qualquer pedido, façam aí nos comentários, mande uma mensagem, siga a gente, inscreva-se e na medida do possível a gente vai estar ajudando vocês, tá bom? Obrigado.